Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje bate um papo com Tatiane Cortez Peixoto. Ela é nutricionista clínica, pós-graduada em nutrição clínica e também está fazendo pós-graduação em endocrinologia e metabologia na visão funcional. Ela é funcionária pública estadual, trabalhando no Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, além de atender em consultório particular. Tatiane, muito obrigado por você ter aceitado o convite de abrilhantar os nossos telespectadores e telespectadoras com esse bate-papo que vamos levar nesse programa de hoje. Muito obrigado e renovo os agradecimentos. Eu que agradeço o convite, de poder participar e contribuir aí a cuidar um pouco mais da saúde das pessoas através dos alimentos. Sem dúvida. E, aliás, eu quero lhe dizer que fazia muito tempo que eu pensava em bater esse papo com você, mas tudo tem sua hora, chegou a hora agora. Você se formou quando, Tatiane? Eu me formei em 2008. 2008? Isso, na Universidade Federal, daqui do Rio Grande do Norte. Mesmo. Na UFRN. Uhum. Agora, por que é que você escolheu nutrição? Então, eu gosto de ajudar as pessoas, em várias áreas. Na minha religião eu também faço isso, mas através dos alimentos é uma das formas de ajudar. Existe a medicina, a fisioterapia, a enfermagem, são formas de cuidado, mas eu acredito que a nutrição é uma forma que ajuda as pessoas a realmente estender um pouco mais a sua vida, previne doenças, trata doenças e cuida do corpo das pessoas. Então, foi algo que me fascinou e me fez pensar em ir para a nutrição. Tatiane, quais são os princípios de uma boa alimentação? Uma alimentação saudável e importante para o ser humano. Bem, na nutrição a gente estuda que 3 princípios são muito importantes. Qualidade, quantidade e variedade. Então a gente precisa pensar que esse alimento tem que ser bom, de qualidade, alimentos naturais, com pouco sal, com pouco açúcar, mas também é importante a gente pensar na quantidade desse alimento, para que não esteja excedendo a necessidade daqueles indivíduos. E mais importante, que às vezes a gente não pensa, é na variedade, porque cada alimento vai ter a sua importância nutricional. Então, o pão, a tapioca, o cuscuz, cada um tem uma composição específica que vai ajudar a trazer nutrientes fitoquímicos para o corpo daquele indivíduo. Então, a gente precisa pensar nesses 3 princípios, são 3 pilares quando a gente vai pensar em construir uma alimentação saudável. Deve dar um trabalho muito grande para nutricionista como você equiparar a quantidade, a qualidade desses alimentos todos. Com certeza, dá trabalho. Às vezes a gente pensa que é como o médico, que vai no nutricionista, ele passa um remédio e pronto, está resolvido. Mas na verdade a gente tem que pensar, quando vai construir um cardápio, a gente pensa em toda essa complexidade. E ainda mais, a gente também pensa na rotina do paciente, pensa na acessibilidade, então realmente quanto que ele pode comprar de alimentos, se a gente vai atingir o que realmente ele consiga aplicar no seu dia a dia. Porque não adianta passar uma prescrição surreal, que não caiba dentro da rotina do paciente, e aí ele não vai aplicar, então basicamente não serviu de nada. Agora, você pode discorrer sobre a realidade da alimentação do brasileiro hoje em dia? Pois é. Hoje a gente está mudando um pouco o padrão da alimentação.
né? Antigamente a gente tinha o feijão com arroz, a carne, então todo aquele padrão mais raiz, né, mais da terra, que foi construído pelos nossos avós, né, pelos nossos antepassados. Mas à medida que a globalização foi surgindo, foi vindo os fast food, foi vindo os alimentos mais rápidos e prontos para o consumo, o que leva ao consumo excessivo de açúcares, de sal, de gordura e muitos elementos químicos, que é o que vem associado a esses alimentos prontos para o consumo. Então, a alimentação do brasileiro ele vem mudando ao longo das últimas décadas nesse sentido, né? E recentemente a gente vem passando por dificuldades econômicas, né, no nosso país, que acabam levando o brasileiro a consumos cada vez piores, né? Recentemente saiu uma reportagem mostrando que o brasileiro está trocando o almoço por salgadinhos, né? Por coxinha, por empanados, porque são mais baratos, são mais acessíveis. Então, isso é muito prejudicial. Então, quando a gente pensa em política, em economia, a gente tem que pensar nisso também, na qualidade da alimentação que o brasileiro está conseguindo acessar. Então, a gente precisa estar atento a isso para não promover problemas de saúde a longo prazo que vão onerar os cofres do governo, né, com tratamentos médicos, hospitalização e etc. Então, pensar nisso é muito importante, não deixar que a nossa renda, a dificuldade econômica venha a minar a qualidade da nossa alimentação. Você acha que os governos devem se preocupar com isso que você está colocando para o telespectador? Sim, com certeza. E existem programas de governo para isso, mas o contexto político e econômico ele acaba flutuando muito, né? Em virtude da mudança de governo, em virtude das políticas externas, né? Da pandemia, enfim, outras coisas que vão afetar. Mas no nosso país a gente tem políticas de alimentação que promovem isso, mas nem sempre conseguem atingir a ponta, né? Então, uma coisa é você planejar a nível de governo federal, outra coisa é chegar lá na mesa do brasileiro. Quais são os efeitos danosos de uma alimentação não condizente, inadequada? Isso. Quando a gente pensa em falta, né, de nutrientes, como vitaminas, minerais, a gente pode pensar em desnutrição, né? A gente pensa em doenças como a falta de vitamina do complexo B, doenças do coração, que falta de magnésio, falta de cromo. Então, se a gente pensar em nutrientes, a gente fala de doenças carenciais. E quando a gente fala de excessos, como eu estava dando o exemplo de excesso de sal, açúcar, gordura, a gente vem para as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemias. Então, essas doenças, em ambos os casos, levam, né, a gastos públicos dentro do contexto que a gente estava falando. Então, a gente precisa se preocupar nesses dois aspectos, para não faltar, mas também para promover a educação necessária às pessoas para elas não consumirem excessivamente. Então, os danos no corpo, eles podem ser tanto imediatos como a longo prazo, né? Por exemplo, um diabetes, se a gente não trata ele naquele momento, à medida do tempo, os resultados eles vão vir a longo prazo. Então, se ele come um bolo de aniversário hoje, ele não vai sentir hoje. Ele vai sentir daqui a 5, 10, 20 anos. E ele não vai fazer a associação que foi do bolo que ele comeu naquele momento. Então, por isso, a conscientização, a educação nutricional é o que a gente preza, né? Pelo menos eu no consultório prezo muito por essa educação, para que realmente o paciente tome decisões conscientes, evitando tanto a falta quanto os excessos. Qual o papel do nutricionista ou da nutricionista, considerando que as pessoas têm pouco conhecimento desse papel e desse valor, de se equilibrar as coisas que se ingerem, que são ingeridas, como tudo você está explicando, numa boa, mas o que é que a nutricionista, você, por exemplo, pode fazer mais para que as pessoas vivam melhor? Isso. Estar aqui, eu digo que já é uma desses papéis, né? Então, quando a gente vem para um programa, para rádio, TV, a ideia é trazer realmente informação, para que as pessoas elas tenham essa noção da importância da alimentação na vida delas, né? Então, a gente chama de educação nutricional.
A nutrição, a nutricionista, né, ela vem com esse papel de trazer informação, de trazer consciência às pessoas de como se alimentar melhor. E ensinar a elas a quantidade, né? Que, como eu falei, os princípios não é só qualidade nem só variedade, mas quantidade. Então, quando você vai ao nutricionista, ela vai prescrever um cardápio que esteja adequado às suas necessidades. E cada pessoa tem a sua. Então, você tem a sua, eu tenho a minha, ele tem a dele, a sua mãe tem outra. Então, a gente não dá para usar o mesmo cardápio, o mesmo padrão de alimentação para todas as pessoas. Então, buscar na internet, né, pegar de um amigo, de um vizinho, não vai trazer os mesmos resultados do que uma dieta individualizada. Então, a nutricionista, ela é o profissional habilitado a fazer isso. Então, o médico não está habilitado, o fisioterapeuta, o educador físico, quem tem a habilitação necessária para programar, né, uma alimentação em quantidades adequadas, em qualidade e variedade, é o nutricionista. Então, precisa buscar o profissional para receber a orientação que você precisa dentro da sua individualidade. Tatiane, já que estamos vivendo a Semana Santa, domingo de Páscoa, a pergunta que não me quer calar: o que é que você poderia dizer para clientes que procurassem você nesse período que se come tanto chocolate? Pois então, o chocolate ele é muito comum nessa época, né? Então é algo que está presente mesmo sem a gente querer, porque a gente ganha de familiares, de amigos, e a gente precisa entender que ele é um alimento saudável. O problema é porque a gente precisa pensar na qualidade dele. Então, o chocolate, a base dele é o cacau. E o cacau, ele é um alimento, a gente chama até de funcional, né? Porque ele tem propriedades que cuidam do nosso corpo, protegem as nossas veias e artérias, melhoram a sensação de bem-estar, né? Produzindo mais serotonina. Então, tem vários benefícios. O problema é como ele está sendo consumido, que geralmente vem junto de uma preparação que tem açúcar, que tem gorduras de péssima qualidade, que tem componentes químicos, corantes. Então, esse chocolate é o que a gente precisa se preocupar. Então, sempre eu ensino para os meus pacientes os tipos de chocolate, que é a qualidade do alimento, a quantidade, né? E a gente vê a frequência que isso acontece dentro desse período da Semana Santa, né? Dentro desse período de Páscoa. Então, o chocolate meio amargo, ele vem com melhor qualidade nutricional, por ter mais cacau na sua composição. O ao leite, ele vem também com cacau um pouco menos, porque já vem com mais açúcar, com mais gordura. Aí já é um chocolate que você precisa comer com mais cuidado. E o chocolate branco, que é só a gordura do cacau, já é um chocolate de qualidade nutricional inferior, né? Então, escolher o chocolate de qualidade melhor seria a melhor opção. E se você, né, a gente tá no domingo, já comeu todo tipo de chocolate, né, que passou aí esse período, a minha sugestão é voltar à rotina de alimentação saudável, né? Buscar aí a prática de atividade física, dar uma reforçada nessa semana, comendo mais frutas, mais verdura, para poder o corpo metabolizar esses excessos, né, que foi vivido nessa Semana Santa, de uma forma mais tranquila e sem trazer prejuízos aí à sua saúde. Que beleza, que beleza! Como uma pessoa que também come os ovos da Páscoa, eu quero agradecer por essas observações que você está fazendo. Inclusive, ingerir frutas é muito importante depois de um período assim? É, porque as frutas e verduras, né, elas têm fitoquímicos que a gente chama, que são antioxidantes, flavonoides, que eles ajudam o nosso corpo a combater o envelhecimento, os radicais livres e os excessos. Então, não é que ele vai digerir essas substâncias ruins, né, mas o nosso corpo ele tem um sistema que a gente chama de sistema detox, que funciona, né, naturalmente, mas ele é alimentado a partir de vitaminas e minerais que a gente consome. Por isso, consumir frutas e verduras ajuda o nosso sistema detox a funcionar melhor. E aí, vai fazer o nosso corpo
funcionar adequadamente, eliminando os químicos que foram consumidos em excessos, né? A atividade física vem para gastar essa caloria que foi consumida em excesso, né? Também desse período. Então é um conjunto de fatores, eu diria, né? Que ajuda o nosso corpo a eliminar ou diminuir aí o excesso que houve durante esse final de semana. Beleza, Tatiane. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Você sabe por que vale muito ser Unifacex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por 2 anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Tic Sept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao bate-papo com a doutora Tatiane. Tatiane, quando se deve procurar uma ajuda profissional da nutrição? Muito bem. Sempre que você sentir que o seu corpo está em desequilíbrio,
né? Então o corpo ele dá sinais. A gente aqui às vezes na correria do dia a dia acaba não percebendo esses sinais. Mas uma barriga mais distendida, né? Um cabelo que está caindo, a pele que está seca, a unha que está fraca. Então o nosso corpo ele vai dando sinais. A gente precisa estar atento a isso, porque já são sinais de desequilíbrio, né? Os exames bioquímicos, eles geralmente a gente busca quando vai ao médico, né? Ao endocrinologista, geriatra, eles também dão sinais. Então, quando ele vem com alguma alteração, colesterol alto, triglicéride alto, tudo isso são sinais de que você precisa da ajuda da nutricionista, porque o nosso corpo, ele é nutrido através dos alimentos, né? O nosso corpo ele se abastece, digo assim, dos alimentos. Então, se a gente não está fornecendo o abastecimento adequado, ele começa a dar sinais de alteração. Então, estar atentos e à medida que esses sinais aparecerem, procurar ajuda para voltar aí ao equilíbrio, para o seu corpo estar funcionando da forma adequada. Existe algum tipo de alimento específico que não deve faltar na mesa do brasileiro? Pronto, essa é uma pergunta muito interessante, porque a maioria na verdade, as mídias, né, elas sempre trazem um alimento de época que é milagroso. Então, às vezes é a pitaia, às vezes é o abacate, às vezes sempre tem um alimento que está na moda e as pessoas acabam investindo nele porque acham que ele vai ser a solução do seu problema, né? Mas, na verdade, não existe um alimento mágico. Existe um conjunto de alimentos, que, como eu falei, um dos princípios é a variedade, justamente porque cada alimento tem a sua importância nutricional, tem a sua qualidade nutricional. E o que a gente precisa investir é a combinação de todos eles. Então, eu preciso ter cereais e leguminosas, como o famoso arroz com feijão, né, que a gente já tem no dia a dia, as proteínas, quer seja o ovo, a carne, o peixe, também investindo na sua variedade, uma diversidade de frutas e verduras, quanto mais colorido, eu diria que é o melhor. Então, se a gente gosta de banana, né, que é o mais comum das pessoas gostarem, come banana de manhã, de tarde, de noite, precisa variar, precisa buscar um abacate, precisa buscar uma uva, né, precisa buscar um kiwi, trazendo mais cor ao seu dia. Então, invista em cores, em variedade, para assim ter todos os nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar adequadamente. Tatiane, uma pergunta que não me quer calar. Fazer dieta é caro? Pois é. Um pouco. A gente sabe que a indústria se aproveita disso, né, para oferecer, ganhar em cima desses alimentos que são chamados fitness, né? Então, acaba sobrecarregando um pouco o bolso de quem está ali fazendo o planejamento alimentar, de quem está fazendo uma dieta. Mas a gente sempre ensina no consultório que o importante também no processo de cuidado com a saúde é o desenvolvimento das habilidades culinárias. Então, você precisa ter o hábito de ir para a cozinha, de produzir os seus próprios alimentos. E aí essa é a forma mais barata de você conseguir fazer uma alimentação adequada sem pesar no seu bolso, né? Então, é caro? Principalmente se eu preciso estar comprando este alimento. Mas se é algo que eu posso fazer na minha casa, comprar os alimentos, você vai no supermercado, como você já vai na rotina, né? Frutas, verduras, legumes, feijão, arroz, cereais. Então, isso é o que você já come. Você só precisa aperfeiçoar, trazer mais qualidade. Então, acaba sendo mais barato se você pensa que você está ali fazendo os alimentos. Alimentos rotulados como diet ou light são, de fato, melhores para o consumo? Pronto. A gente usa alguns desses alimentos quando existe uma restrição, né? Por exemplo, um paciente diabético, uma pessoa que precisa perder peso, ou mesmo, às vezes, sem lactose, sem glúten. Então, dependendo da especificidade do cliente, talvez seja necessário o uso eventual para trazer diversidade. A ideia é que esses alimentos eles não façam parte da rotina da pessoa, porque quando a gente tira um ingrediente da preparação ou reduz ele, muitas vezes a indústria aumenta outras coisas para agregar sabor.
né? Porque se for um alimento ruim, ninguém compra. Então ela precisa de um alimento que seja saboroso. E aí ela vem, ou ela tira o açúcar, aumenta o sal, ela tira a gordura, aumenta o açúcar, ou ela tira o açúcar e aumenta produtos químicos. Então sempre essa balança fica desfavorável pensando em saúde. Então, a gente usa esses alimentos para trazer diversidade, não ficar monótono a alimentação, né? Então, um doce, um biscoitinho diferente, uma coisa para agregar e trazer um pouco de alegria à vida do paciente, saindo daquela monotonia de que ele está acostumado na rotina, né? Então, sim, podemos usar, mas com moderação, com atenção, né, à qualidade daquele produto, porque nem todo produto diet ou light, eles são saudáveis, então tem que ter atenção sobre isso também. Você falou de diabetes há pouco tempo. Quais são os alimentos que o diabético não deve ingerir? Pronto, o paciente diabético, a característica principal dele é controlar a ingestão dos açúcares, né, dos carboidratos, porque eles podem ter diferentes respostas glicêmicas. E aí alguns alimentos são classicamente de alta resposta glicêmica, como o pão branco, o arroz branco, algumas frutas como banana, uva. Então, esses alimentos, eles precisam ter cuidado, né? Eles precisam ser consumidos com cuidado. Não existe um alimento, a não ser o açúcar simples, né? Que a gente deva cortar da alimentação do diabético. A gente precisa aprender a comê-los. A bem verdade é que até o açúcar, né, é autorizado para o paciente diabético. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela permite que até 5% do valor calórico da alimentação do diabético pode ser de açúcar. Só que, às vezes, o paciente não sabe quantificar isso, né? Ele precisa ir a um nutricionista para identificar isso e ver qual é a quantidade adequada desse açúcar. Então, todos os alimentos eles podem ser consumidos, mas precisam de atenção. Como eu vou consumir esse açúcar? Onde eu vou consumir esse açúcar? E qual fruta eu vou consumir? Se eu comer essa banana sozinha, ela tem a mesma resposta glicêmica do que se eu comer ela amassada com aveia? Não. Então, a gente vai consumir esses alimentos de alta resposta glicêmica associados a uma fibra, associados a uma refeição que tenha fibra. Então, se eu vou comer uma banana, eu vou comer banana no almoço, que tem a salada crua, que tem um arroz integral, que tem feijão, que tem legumes, aí dá certo. Mas se eu for consumir essa banana sozinha em um lanche, não vai dar certo. Ela vai aumentar muito a sua glicemia. Então, precisa consumir ela ou junto com aveia, ou junto com uma granola, ou junto com um iogurte. Então, sempre pensar em associar esses alimentos com alimentos fontes de fibra, para baixar a resposta glicêmica e evitar aí uma hiperglicemia, que é o grande problema do diabético. Doutora Tatiane, infelizmente o programa é bem rapidinho. O diretor já está agoniado, mostrando o relógio. E eu tenho que encerrar essa aula que você está dando para a gente. Uma verdadeira aula. Eu espero que você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, tenha gostado imensamente como eu gostei. Eu tenho certeza absoluta que foi uma aula que você deu para nós. E quero parabenizar pela sua competência como nutricionista, Tatiane. E desejar um continuado êxito na sua profissão. Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, é um dos papéis da nutricionista ensinar, né? Ensinar, promover a educação nutricional, para que as pessoas possam aplicar isso no seu dia a dia. E me coloco à disposição do programa, de você telespectador, se quiser tirar alguma dúvida, tem as minhas redes sociais, né? Quais que você são? pode Quais são acessar. as redes sociais? O Instagram é Nutri Tati Cortez, Nutri, N-U-T-R-I, Tati, T-A-T-H-Y, Cortez com Z no final. Então, pode procurar lá, tire sua dúvida, eu estou sempre à disposição para ajudar, para que vocês possam aplicar, né, esses cuidados no seu dia a dia e trazer saúde aí para o corpo. Tatiane, mais uma vez, muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a sua costumeira audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.